Hoje a gente vai mergulhar a fundo na história de Ana Terra, que é simplesmente a personagem que dá origem a tudo na obra-prima de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento. Ela é o alicerce, sabe? A raiz de onde brota uma das maiores sagas da nossa literatura. E logo de cara, a gente já entende o tom da história com essa frase, dita pela própria Ana. Olha que genial! Sempre que acontece alguma coisa importante, está ventando. Aqui, o vento não é só um detalhe do clima, não. Ele é um personagem, um aviso de que algo grande, uma mudança, está vindo por aí. E para entender a Ana Terra, a gente precisa entender o mundo dela. E o criador desse mundo, Érico Veríssimo, é uma figura-chave do nosso modernismo. Ele estava nesse movimento de olhar para o Brasil profundo, para as histórias regionais, e a partir dali construir uma identidade para o país inteiro, com uma análise psicológica que era novidade na época. Então, vamos viajar no tempo. Estamos em 1777, num Rio Grande do Sul que era pura fronteira, terra de ninguém, disputada à faca. A vida ali era um ato de teimosia. Como o livro mesmo diz, a rotina era basicamente trabalhar, comer e dormir. A família Terra, o sobrenome já diz tudo, é a personificação dessa dureza. Agora, vamos entrar no universo particular da família Terra. Um lugar, assim, bem claustrofóbico, governado com mão de ferro pelo patriarca. E quem comanda tudo é Maneco Terra, um homem bruto que veio de São Paulo para o sul e que parece ser a encarnação da terra onde ele vive. Duro, resistente, de pouquíssimas palavras. A vontade dele é a única lei que existe ali. E tem um detalhe que diz tudo sobre esse homem. Maneco não permitia espelhos em casa. Para ele, era coisa do diabo. Mas isso é muito mais do que superstição, né? Proibir o espelho era proibir a pessoa de se olhar, de pensar sobre si mesma. Era proibir qualquer coisa que não fosse o trabalho braçal pela sobrevivência. E é nesse mundo que a gente encontra a Ana. Com 25 anos, naquela época, ela já era vista como uma solteirona. Ela vive num silêncio quase que absoluto. Mas por dentro existe um universo de sonhos. O único espelho dela é o reflexo na água do riacho. É uma forma silenciosa de resistir. Mas aí, o vento da mudança finalmente sopra. E ele traz a figura que vai abalar, mas abalar mesmo, o mundo parado de Ana Terra. E esse abalo tem nome Pedro Missioneiro. Um forasteiro que ela encontra ferido. Ele é o completo oposto de tudo que ela conhece. Ele é mestiço, foi criado por jesuítas, sabe ler latim e, o mais importante, toca flauta. Pensa bem, enquanto o mundo do pai dela é feito de silêncio e trabalho bruto, o mundo de Pedro é feito de música, de cultura, é um choque de universos. A música de Pedro, de repente, dá voz àqueles sonhos silenciosos de Ana. E o inevitável acontece. Um amor secreto, perigosíssimo, começa a nascer ali às margens daquele riacho. A consequência desse amor, Ana engravida. Em 1777, com o pai como Maneco Terra, isso era basicamente uma sentença de morte social. E a reação do Pedro quando ela conta é quase mística. Ele não promete uma fuga, não. Ele tem uma visão. Ele prevê a própria morte pelas mãos dos irmãos dela. É nesse momento trágico que ele entrega a única herança que tem, um punhal de prata. E o ponto aqui é crucial. Não é só uma arma, é um símbolo. É como se ele estivesse passando para ela sua própria vontade de resistir, a força que ela ia precisar. Quando o Maneco descobre, a reação dele é a mais assustadora possível. Não tem grito, não tem briga. Tem um silêncio pesado que mostra o poder absoluto dele. Ele e os filhos simplesmente levam Pedro para longe. No dia seguinte, a frase que ecoa é essa: a honra da família foi lavada com sangue. E para Ana, começa uma espécie de morte em vida. Ela vira um fantasma dentro da própria casa. Só que aquela violência que regia a vida da família, de repente, explode numa escala muito maior. E é nesse momento de terror absoluto que a verdadeira força de Ana vai se revelar. A estância da família é atacada por invasores castelhanos. A casa está cercada, o perigo é iminente. E a questão que fica é, diante da destruição total, como é que se sobrevive ao que parece insuperável? A resposta de Ana é de uma frieza impressionante. Ela não entra em pânico, ela calcula. Rápido. Ela esconde a cunhada e as crianças no mato e toma a decisão de ficar para trás. A lógica dela é de arrepiar. Se ela ficar, os invasores vão achar que ela é a única mulher. É um ato de sacrifício estratégico.
Ela deixa de ser vítima e se torna protetora. O resultado do ataque devastador. O pai e o irmão são mortos, a casa é destruída e ela é violentada. Mas o ponto fundamental é que, embora o corpo dela seja violado, a sua essência não é destruída. Muito pelo contrário. Essa violência a transforma, forja ela em algo novo, em algo muito mais forte. E na parte final da sua história, a gente vê como essa experiência redefine completamente quem é a Ana Terra. É uma reinvenção total. No dia seguinte, no meio dos escombros, é ela quem age. É ela que enterra os mortos, reúne os sobreviventes e toma a decisão. Vamos embora daqui. E ela lidera o que restou da família para um povoado que estava começando a nascer, chamado Santa Fé. E é em Santa Fé que a transformação se completa. A mulher que era marcada pela desonra se reinventa da forma mais poderosa que se pode imaginar. Ela se torna a parteira oficial da cidade. Aquilo que era fonte da vergonha dela, a gravidez proibida, se torna fonte do seu poder e do respeito da comunidade. Ela vira uma matriarca por mérito, pela própria força. E é nesse momento da vida, depois de tudo, que ela diz a sua frase mais marcante. Apesar de todo o sofrimento, ela afirma que viver é bom. E isso não é um otimismo ingênuo, de jeito nenhum. É uma conclusão filosófica, conquistada na base de muita dor. Viver é bom não porque é fácil, mas porque é possível reconstruir e achar um propósito, mesmo depois do caos. Ana Terra é, no fim das contas, muito mais do que um começo. Ela é a fundação de toda a saga. A história dela já carrega o DNA de tudo que vem depois. A violência, a capacidade de resistir, a força das mulheres e essa relação profunda com a Terra. A história dela é um mito fundador que explica a alma da obra inteira. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A história é contada como o início de uma grande linhagem de homens, os Terra Cambará. Mas e se a gente pensar de outro jeito? Será que a história dela, na verdade, não marca a transição de um mundo feito pela força bruta masculina para um mundo onde a continuidade, a resiliência, é garantida pela força, muitas vezes silenciosa, das mulheres?